Deus, você pode sentar, continue adorando a Deus. Amados, durante esses domingos, nós estamos falando sobre o poder do sangue de Jesus. Quando eu me converti em 92, era nos ensinado sobre isso, que no sangue de Jesus há poder. E durante esses domingos nós falamos, primeiro domingo nós falamos sobre o poder do sangue de Jesus para perdoar pecados. No segundo domingo falamos sobre o poder do sangue de Jesus para abençoar as famílias. No terceiro domingo nós falamos sobre o poder do sangue de Jesus para vencer Satanás e seus demônios. No domingo passado nós falamos sobre o poder do sangue de Jesus para vivermos em santidade, porque a palavra de Deus ela diz que sem santidade nós não podemos agradar a Deus. E hoje nós vamos falar sobre o poder do sangue de Jesus para vivermos uma vida de intimidade. O poder do sangue de Jesus para vivermos uma vida de intimidade. Jesus Cristo, quando Ele está falando sobre as bem-aventuranças em Mateus, a partir do capítulo 5, sabe, Ele vai falar algo assim que me chama a atenção e que me coloca até um pouco de medo, porque Ele vai dizer o seguinte: olha, numa das partes lá que Jesus está falando, ensinando, Ele vai falar sobre aquele dia em que nós vamos nos encontrar com Ele, aquele dia que toda a humanidade, aqueles que crê ou aqueles que não crê, vão encontrar com Ele, porque a palavra de Deus ela diz que todo joelho se dobrará nos céus e na terra diante de Jesus. E a Bíblia diz que vai ter uma separação. E Jesus Cristo vai dizer o seguinte, que muitos vão chegar diante dele e vão dizer: nós pregamos em teu nome, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos maravilhas no teu nome. E sabe o que Jesus Cristo disse que vai dizer naquele dia? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Porque profetizar no nome de Jesus, isso não diz que nós temos intimidade. Sabe, a gente, vamos falar, sabe, vamos falar de algo atual. Por exemplo, hoje, como tem a internet, está na época da Copa do Mundo, né? Você conhece alguns jogadores, tem, acho que é o Vini, tem o Neymar, e aí você olha assim e fala assim: cara, eu conheço tudo da vida de Neymar, eu conheço tudo da vida do Vini, até do vozinha, do goleiro lá da Costa Verde, Cabo Verde. Todo mundo conhece agora da vida do rapaz, né? Vendeu coisas na rua e tal, todo mundo conhece, sim ou não? E aí se você chegar, sabe, no Neymar, de repente o Neymar tá andando ali na praia de Santos, né? Ou de repente o vozinha veio passear um dia aqui e vou conhecer Campinas, e ele passa ali no shopping, e você fala assim: oi, tudo bem? Você chega lá, né, perto do Neymar e abraça eles. Aí você vai chegar perto dele. A partir do momento que você chega perto dele, o segurança já vai falar assim: não, pô, stop, para, não pode. Aí você fala assim: mas eu conheço o Neymar, né? Eu conheço o Neymar, eu sei que ele é o cara que gosta de cair. Eu conheço o Neymar, ele foi na Copa lá, passou férias lá na Copa, né? Eu conheço, sabe? Aí
Aí o cara fala assim para você assim, cara, você não faz parte das pessoas íntimas do Neymar. Você pode até conhecer, mas você não tem intimidade com ele. Faz sentido para você, sim ou não? E muitas pessoas conhecem de Deus, sabe tudo acerca de Deus, estudaram, leram a Bíblia, você entendeu? Mas Jesus vai dizer o seguinte, cara, naquele último dia eu vou falar, eu não conheço. Vocês podem até conhecer tudo ao meu respeito, mas eu não vos conheço. Nós nunca vivemos uma vida íntima. A minha avó dizia, na verdade a minha tia dizia, que para você conhecer alguém, Márcio, você tem que comer 1 quilo de sal junto com ele. Ou seja, tem que caminhar junto, tem que ter intimidade. E muitos, sabe, eu tenho falado isso, Deus tem me dado uma convicção no meu coração, que hoje nós não pregamos mais somente para as pessoas que não frequentam a igreja aceitar Jesus, mas hoje o sentimento, aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, é que além de você pregar para as pessoas que não frequentam a igreja, você tem que pregar para as pessoas que frequentam a igreja, aceitar Jesus. Hoje hoje a internet, ela expõe muitas coisas que já aconteciam no passado, mas ninguém sabia no nosso meio, no meio da igreja. Essa semana a minha filha falou uma coisa para mim que eu fiquei assustado. Ela falou para mim que um pastor, ele esperou a mulher dele ir para o culto, e ele abusou da sogra. Então, sabe, dentro da igreja. Mas não é porque você está dentro da igreja que você tem intimidade. Nós precisamos, sabe, orar e trabalhar a nossa vida para que naquele dia, quando for o último suspiro nosso aqui na terra, ou aquele dia que o Espírito Santo vai buscar a sua igreja, o nosso nome possa estar arrolado, não como membro da família oitava, mas arrolado no livro da vida, onde o Senhor possa nos conhecer, onde a gente possa cantar aquele louvor antigo que dizia, quando a angelical trombeta neste mundo ressurgir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Nós sabemos sobre Jesus, sabemos sobre Deus, mas a questão é, Deus nos conhece. Sabemos sobre Neymar, sobre o Vozinha, sobre o Vini Júnior, sobre até aquele jogador da Noruega que ainda assim, né? Sabemos tudo sobre ele agora, mas ele não nos conhece. Sabemos tudo sobre Deus, mas ele muitas vezes não nos conhece, não tem intimidade conosco. Sabe o interessante que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ele vai falar sobre 3 parábolas que nós poderemos falar sobre as parábolas dos perdidos. No Evangelho de Lucas capítulo 15, a primeira parábola que ele vai falar é sobre a parábola da ovelha perdida. A Bíblia diz que o pastor tinha 100 ovelhas, e a ovelha, ela se engraçou com algo, porque a ovelha é um animal assim, que ela se distrai muito facilmente. Ela começou a olhar, e aquilo chamou a atenção dela, e ela sai do rebanho, e ela se perde. E a Bíblia diz que o pastor, ele deixa as 99 ali no aprisco, e ele sai para buscar aquela que faltou. Sabe por quê? Porque
Sabe por que Deus trouxe essa palavra para a nossa vida nessa manhã? É porque Ele te ama. É porque Ele tem um amor por você. A Bíblia diz que o pastor, ele deixa as 99 no aprisco, que ele sai à procura somente daquela que se desviou, daquela que parou. A segunda parábola é uma parábola, sabe que é uma parábola que ela mexe comigo. A parábola, ela diz o seguinte, olha, no Evangelho de Lucas capítulo 15, o verso 8 diz: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma, acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando encontrar, reunirá as amigas, vizinhas e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando o pecador se arrepende. Olha, presta atenção nessa parábola. A parábola diz o seguinte, que uma mulher, ela tinha 10 moedas, e ela, na sua casa, dentro da sua casa, ela perde uma moeda. Ou seja, ela não perdeu fora, a moeda estava perdida dentro da casa dela. Nós precisamos orar, amados, e pedir para que Deus, ali tipo no Salmo 139, que diz assim: Senhor, Tu me sondas, Senhor, Tu me conheces, sabe o meu deitar e o meu levantar, ainda a palavra não saiu da minha boca, mas Tu já conheces, Tu me cerca por trás e por diante. Nós precisamos orar e fazer uma retrospectiva dentro de nós, porque assim, às vezes muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda estão perdidos. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Só que há esperança, porque a palavra de Deus, ela diz que essa mulher, ela perde dentro da igreja. Sabe, não é porque eu nasci numa família que todo mundo é cristão, eu sou crente também. Não existe, sabe, filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente só é crente quando ele se converte. É por isso que eu gostei muito desse trabalho que o Ministério Infantil, através da sua liderança, através da pastora Lucivânia, juntamente com o Ministério de Jovens, falaram: olha, a gente está vendo que está uma lacuna, que as crianças, os pré-adolescentes, os juniores que chamam, né? Que são de 11 a 13 anos, eles nem se encaixam nos jovens e nem se encaixam em adultos, eles ficam perdidos no meio. Então vamos criar alguma coisa, um projeto chamado Connect, porque é conectar, para que a gente possa trabalhar esses adolescentes, para que eles possam ser inseridos lá nos jovens, para que eles possam crescer nos jovens e no futuro eles possam ser inseridos na igreja, começar a ser inseridos. Eu não sei se vocês observaram isso, eu achei muito interessante. A filha da pastora Lucivânia estava aqui tocando. O que é isso? É começando a trabalhar numa transição, porque uma hora ela vai chegar adulta. Existe deixa eu ver se eu lembro uma janela, existe uma janela, porque antes, quando se falava em missão, falava o seguinte, que da janela 1040, que era uma janela ali no mapa, né, que você via alguns países que precisavam ser evangelizados. Agora, existe agora uma janela que os estudiosos de missão falam, que é a janela, se eu não me engano, é 14 a 17, janela 14 a 17, alguma coisa assim. O que é isso, pastor? Quer dizer o seguinte, que os nossos jovens e adolescentes, sabe, de 14 a 17 estão saindo da igreja, e isso implica que daqui a
pouco tempo, há menos de 30 anos, nós não teremos mais igreja no mundo, no Brasil. E por quê? Porque daqui a 30 anos, irmão, eu vou estar com mais ou menos 80 anos. Daqui a 30 anos, quanto tempo você vai estar lá? Então a igreja vai estar o quê? Vazia. Por quê? Porque nós estamos perdendo os nossos adolescentes e jovens dentro da igreja. E nós precisamos fazer isso, mudar isso. Nós precisamos ter uma parceria com os pais, com a mãe, com o pai, com a avó, com o responsável, de dizer: eu preciso investir na vida do meu adolescente, do meu jovem, aleluia, porque eles vão ser a igreja que vai sustentar o futuro. E aí, irmão, para com essa preguiça. Eu estou com preguiça de trazer o meu jovem no sábado, para o culto da JNI. JNI é Jovens Nazareno Internacionais. Olha que da hora, hein? Então, você fica com preguiça. Eu não vou levar porque tem que levar, tem que buscar. Meu amado irmão, é melhor você levar, trazer a sua criança e vir buscar aqui, do que você ir buscar na delegacia, do que você ir buscar na biqueira, sabe? Porque se você for negligente, o diabo não é negligente. Então se esforce. Não, troca de roupa, eu vou te levar, eu vou voltar, ou eu vou ficar, e venho te buscar, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz que a moeda foi perdida dentro de casa, mas a Bíblia diz que aquela mulher acendeu uma luz. Aleluia. Essa luz, ela representa, sabe, o Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa manhã, acendendo o Evangelho de Deus dentro do nosso coração, para dizer: olha, você pode estar se achando até perdido, o que é que eu estou fazendo aqui neste lugar, mas eu te achei, eu vou te encher da minha presença, eu vou te dar poder, eu vou te dar graça, para que você possa realmente ter um encontro verdadeiro com Jesus. Sabe, e aquelas pessoas que estão dentro da igreja, trabalhando, porque a próxima parábola que vai dizer, fala, sabe, do filho pródigo. Quem já ouviu essa parábola? Mas a gente só lembra do filho pródigo, né? O filho pródigo olhou para o pai e falou assim: pai, eu quero, sabe, vazar, quero ir para o mundão, me dá tudo que eu tenho direito aí, me dá a minha herança. A Bíblia diz que ele sai, ele vai e tal, ele se aprofunda no pecado. De repente o Espírito Santo brilha ali no coração dele, porque a palavra tinha sido ministrada no coração dele quando ela é criança, e chegou um tempo que o Espírito Santo clareou de novo lá, porque a Bíblia diz o seguinte, que ele, caindo em si, ele disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Ele ensaiou essa questão. Quando ele volta, o pai está com o coração aberto. Imagina o pai sentado, sabe, aberto, com o coração aberto, esperando o filho chegar. Porque eu sempre falo o seguinte, eu sempre falava isso e falo o seguinte: eu fiz o meu melhor para criar minhas duas filhas no Evangelho, e graças a Deus que elas estão no Evangelho, e eu posso dormir tranquilo. Agora a pior coisa que tem é quando o pai, a mãe, ele não fez esforço nenhum, aí o filho começa a sair como filho pródigo, e ele fica se sentindo culpa. Eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter orado com meu filho, eu poderia ter trazido meu filho na casa do Senhor, eu poderia, em vez de comprar outras coisas, comprar uma Bíblia para meu filho, um livro para meu filho. Às vezes eu vejo o filho falando assim: pai, compra um livro para mim. É muito caro. Meu amado, se o teu filho está pedindo isso aí, dá glória a Deus, compra o negócio. Eu quero uma Bíblia nova, custa 500 conto, não importa, é uma Bíblia, compra, parcela, porque aí não é gasto, é investimento. E o pai sabia que tinha investido bem no filho, e o
pai está esperando ali. Uma hora ele vai voltar porque eu investi nele. Uma hora ele vai voltar porque a palavra de Deus está nele. Uma hora, ele tinha convicção daquilo que ele fez. A Bíblia diz que o filho volta quando o filho começa a falar: pai, eu pequei contra... O pai fala assim, ó, não precisa falar nada, eu te amo. Traz uma roupa nova, coloca no menino. Traz uma sandália, porque quem anda descalço, quem andava descalço era escravo. Coloca no menino, porque ele não é escravo, ele é filho. Coloca uma veste nova, aleluia, cobrindo os pecados dele. Vamos fazer uma festa. Pega aquele boi, aquela ovelha que eu mandei engordar, vamos fazer uma festa. E eles estão fazendo uma festa ali, porque, a Bíblia diz que existe uma festa no céu, quando uma pessoa se arrepende para Jesus. É por isso que você, igreja, tem que aprender quando uma pessoa aceitar Jesus. Se for nos 45 do segundo tempo, amado irmão, você coloca, a sua bolsa na cadeira, não fica com pressa de sair, vai orar, interceder, abençoar a vida daquela pessoa, porque a Bíblia diz que existe festa no céu para alguém que se arrepende e volta para Jesus. E eles estão fazendo a festa ali. De repente, o filho mais velho chega lá, escuta, começa a ouvir, né, as festas, a música, o cheiro do churrasco. Aí ele olha para um servo e fala assim: o que está acontecendo aí? Aí o servo fala assim: olha, o teu irmão que estava perdido, ele voltou, e o teu pai ficou tão alegre, mas tão alegre, sabe aquele boi que ele tinha mandado engordar, aquela ovelha, mandou matar e está fazendo uma grande festa. O filho mais velho, pôs o bico: não vou entrar, não vou para a igreja mais, Deus só abençoa aquele irmão, não me abençoa, não entro mais. Aí o pai chega lá e olha assim: filho, bora, vamos se alegrar, teu irmão estava morto e reviveu. Aí ele diz: pai, quantas vezes eu fiquei aqui, o meu irmão saiu, te abandonou, eu fiquei aqui, eu trabalhava igual um funcionário, igual um escravo, e o Senhor nunca me deu nada. Ou seja, eu fazia parte dos ministérios, eu pregava na igreja, eu cantava, eu tocava, eu ficava no estacionamento, eu ficava no Ministério de Comunicação, eu fazia parte do ministério, eu ajudava, o pastor chamava todo dia, eu estava lá, e o Senhor nunca me deste nada. Aí vem um ali que do nada, ele aparece na igreja, aí o Senhor vai lá, abençoa a família dele, abre porta de emprego, cura ele, batiza ele com o Espírito Santo, e eu nada. Eu trabalhei igual um louco, um funcionário, um escravo. Aí sabe o que o pai fala? O pai abraça ele e fala: filho, tudo que eu tenho é teu. Você não entendeu, a questão de filiação, de paternidade. Eu sou teu pai, eu não sou o teu patrão. Você pode abrir a geladeira e tirar, o que você quiser de lá de dentro. Na minha mesa sempre tem um lugar para você, meu filho. Mas você tem a cabeça, a cabeça de escravo, de funcionário, de achar que quanto mais você fazia, você não precisa fazer nada mais do que somente ser meu filho, para você ter intimidade comigo. Então a questão aqui é que ele não tinha cabeça de filho. Você precisa ter a cabeça de filho. E o filho, ele tem intimidade. Hoje não, mas antes, né? Chegava em casa, eu procurava uma coisa, cadê meu? Sumiu. Aí eu olhava, estava no quarto da Sueli. Aí eu comprava, às vezes comprava uma camisa que ela gostava, aí eu ia vestir, olhava, estava no quarto da Sueli.
Às vezes tinha alguma coisa, eu peguei, guardei, tá, comprei, guardei, tal, aí eu vou usar outro dia, cadê o negócio? Está no quarto da Sueli. O que é isso, irmão? Ela entende que ela é filha, e ela pode pegar o que ela quiser, que está tudo certo em nome de Jesus. Entenda isso, amado, você é filho de Deus, você é filha de Deus, pode pegar o que você quiser, há um lugar sempre na mesa. Eu posso convidar muitas pessoas para ir na minha casa, almoçar comigo, jantar comigo, mas o lugar da minha filha vai estar sempre lá, sabe por quê? Porque há um lugar na mesa, porque ela é filha, e filha tem intimidade para entrar no meu guarda-roupa e escolher o que ela quiser, usar, aleluia, depois de muito tempo que eu achei que eu tinha perdido, ou minha mulher doou, né, porque tem aquele negócio, sabe, a mulher fala assim para você assim, ô Sandro, ô Márcio, precisa doar aquela camisa, mano, você não está usando, doa para alguém que use. Não, eu vou usar, eu gosto dela. Aí de repente você nunca usa mesmo, né? Aí você não usa e tal, passa um ano, aí você fala assim, vou usar aquela camisa, aí você olha assim, cadê a minha camisa? Você não acha, a mulher doou a camisa, você nem sabe, porque você não sabe, não estava usando. Mas eu quero dizer para você uma coisa, você é filho e filha de Deus, você tem intimidade para abrir o guarda-roupa. A palavra de Deus, ela diz que antes no Antigo Testamento só os sacerdotes podiam entrar diante de Deus, mas a Bíblia diz que quando Jesus derramou o seu sangue ali na cruz, o véu ele foi rasgado, e eu e você temos acesso diante de Deus, para entrar diante dele, aleluia, falar com ele, conversar com ele. Então o sangue de Jesus, ele tem poder para gerar intimidade entre você e Deus. O maior milagre do Evangelho não é cura, nem prosperidade. O maior milagre do Evangelho é você ter acesso à presença de Deus. Quando o homem pecou lá no jardim do Éden, sabe o que Deus fez? Sabe, para você entender, a Bíblia diz que todo dia lá no jardim, Deus ia conversar com o homem. Mas quando o homem pecou, sabe o que Deus fez? Deus colocou o homem para fora. A Bíblia diz que colocou 2 querubins com espadas ali de fogo, para que o homem não entrasse mais ali, tivesse acesso a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Aí o homem falou assim, não, eu preciso procurar algumas maneiras de ter acesso a Deus. Aí o homem inventou o que? A religião. O que significa religião? Eu não gosto de religião, irmão. O que significa religião? Religião significa, vem da palavra latim, significa religare, ou seja, ligar de novo. Aí sabe o que o homem fez? No capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia diz que Abel e Caim, eles vão falar assim, eu preciso ter intimidade com Deus de novo. O que eles vão fazer? Eles vão inventar a religião, um jeito, eu preciso sacrificar, sabe, algo para que Deus possa me atender, para que eu possa ter, sabe, a atenção de Deus. Eles começam a sacrificar. A Bíblia diz que, sabe, Caim, ele leva o fruto, sabe, daquilo que ele plantou para querer agradar a Deus. Abel, ele leva um carneiro, primeiro carneiro primogênito, para tentar agradar a Deus. Por quê? Porque eles estavam distantes de Deus. O paraíso, eles não podiam voltar mais, Adão e Eva não podiam voltar mais, e o homem foi assim, sempre longe de Deus. Quando Deus manda fazer o tabernáculo, Deus faz. O tabernáculo, ele é o pátio, o santo e o santo dos santos. O santo dos santos, só o sacerdote que podia entrar. No templo, o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas a Bíblia diz que quando Jesus sacrificou a sua vida ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que quando o sangue foi derramado ali na cruz do Calvário, eu e você temos acesso diante de Deus, aleluia, para termos intimidade. Eu não preciso de um pastor para falar por mim diante de Deus. Você pode chegar diante dele se você tiver intimidade.
Ele vai falar. Hebreus capítulo 10 e o verso 19 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus. Amém? Porque no Santo do Santo, o sacerdote só entrava uma vez por ano, e ele tinha que ficar um ano inteiro se preparando, sabe, cuidando da sua mente. Ele não poderia pecar. E a história diz que, por exemplo, o sacerdote, ele poderia entrar uma vez por ano, certo? Estão comigo? Digamos que ele ia entrar amanhã. Hoje ele ficava ali, à noite, ele ficava junto com outro sacerdote, sentado, e o sacerdote ficava lendo a Torá, a lei de Deus para ele, para que ele não pudesse pensar mais em nada, porque se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos em pecado, na hora ele era fulminado, ele era morto. E o outro sacerdote ficava, sabe, falando, lendo a palavra para ele, assim, a Torá para ele, para que ele pudesse pensar só em Deus. A história diz que quando o sacerdote ia entrar, ele colocava aquelas vestes que Deus tinha mandado fazer, e a história diz que naquelas vestes, nos vestidos dele lá, tinha tipo um ensino feito de romã, que quando eles andavam, aquilo fazia um barulho. E a história diz que amarrava uma corda no sacerdote, e ele ia entrando, e o povo tudo ficava assim, ó, igual vocês, quietinho, ouvindo. E o sacerdote ia andando, e o barulho do sino ia fazendo barulho. Aí ele ia entrar no Santo do Santo para sacrificar por toda a comunidade. E eles ficavam assim, ó. Se de repente eles não ouvissem o barulho do sino, o que é que eles entendiam? Deus não recebeu o nosso sacrifício, o sacerdote estava em pecado. Eles puxavam o sacerdote morto. Quando o sacerdote conseguia ir e voltar, eles gritavam de júbilo e de festa. Só que aí aconteceu algo poderoso. A Bíblia diz que Jesus Cristo vem, Ele morre, Ele derrama o seu sangue ali, Ele nos cobre agora, sabe, Ele nos cobre a nossa vida. A primeira mensagem dessa série de mensagens, você pode procurar lá no YouTube da igreja, vai falar sobre o poder do sangue de Jesus para perdoar pecado, para cobrir pecado. O sangue de Jesus foi derramado, Ele cobriu os nossos pecados. A palavra de Deus, ela diz lá no livro de Isaías, capítulo 53, porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, Ele levou sobre si, e como ovelha muda, Ele foi até o matadouro, e Ele morreu. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado, ele gera a morte. Jesus Cristo morreu, por quê? Porque Ele tinha o meu e o seu pecado. Ele derrama o seu sangue agora, Ele nos purifica. Agora quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê pecado, Ele vê o sangue de Jesus sobre a tua vida, aleluia. O diabo, ele vê o teu pecado, mas Deus vê o sangue dele, aleluia, sobre a tua vida, te purificando de todo o pecado. Aí Hebreus vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo do Santo, através do sangue de Jesus. Então, através do sangue de Jesus, você tem intimidade com Jesus, com Deus. Você pode entrar na intimidade com Deus, sabe, abrir, sabe, pegar assim, abrir o véu foi rasgado, abre o véu, entra, meu amado irmão, vai procurar intimidade com Deus, vai ouvir Deus falar, vai sentir o Espírito Santo falar, aleluia, vai ter aquela convicção que quando você está orando, parece que o céu muda, parece que Deus, o Espírito Santo está ali junto com você.
não sei você, mas tem hora que, sabe, eu estou orando na madrugada, e de repente eu estou ali, sabe, de joelho na minha sala orando, de repente eu sinto, Ele chegou. Aí eu digo, eu falo assim, você chegou, né? Você veio. Aí você sente uma graça poderosa. Sabe, eu não sei como é que nós vamos passar. Vai ter pessoas que vai passar a vida inteira nessa terra e nunca vão desfrutar dessa intimidade com o Espírito Santo, uma coisa que foi liberada por Deus para a minha vida e para a tua vida. Vivemos uma geração que está distante de Deus. E o problema não é apenas que existe pessoas longe da igreja, o problema é que existe pessoas dentro da igreja vivendo longe da presença de Deus. Sabe, Deus quer intimidade contigo. Deus quer falar contigo, Deus quer ouvir a tua voz. Há quem esteja afastado porque nunca conheceu Cristo. Há quem esteja afastado porque conheceu Cristo, mas perdeu a intimidade. E há quem frequente culto, participe de ministérios, sirva na igreja, mas não desfrute da comunhão diária com Deus. Sabe, essa semana é uma semana que toda a igreja vai estar jejuando, vai estar orando. Sabe, mas se você só tirar o alimento e você não colocar algo, é só, sabe, um emagrecimento. Porque o jejum ele tem que ser acompanhado de leitura da Bíblia, de intimidade, você colocar um louvor para você ouvir, sabe, de você ouvir mensagem, de você se encher da presença de Deus, porque Ele quer ter um relacionamento contigo. Jesus certa vez falou em Mateus capítulo 15, e o verso 8, Ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eles levantam a mão, adoram, mas o coração, sabe? Toda vez que eu vou subir aqui, eu fico: Espírito Santo, vai na minha frente. O Senhor tem que estar lá primeiro. E quando eu abrir a minha boca, que não seja as minhas palavras, mas que o Senhor possa usar a minha boca para trazer um recado poderoso para a tua igreja. Porque se eu abrir a minha boca, eu só vou transmitir conhecimento, mas se eu abrir a minha boca e o Senhor me usar, aleluia, vai haver transformação, vai haver mudança, vai haver milagres na vida do teu povo. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Sabe, uma das minhas orações, eu tenho convicção, meu amado irmão, presta atenção, eu tenho convicção que Deus vai fazer milagres poderosos aqui nessa igreja. E uma das coisas que eu peço para o Senhor é isso. Falei: Senhor, eu vou começar a orar para a pessoa ser curada, eu vou começar a orar para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, eu vou começar a orar para a porta se abrir. Mas eu quero, tipo assim, da maneira do possível, eu quero levantar minha mão do altar e começar a orar pela tua igreja. E eu sei que o Senhor vai fazer milagres. E quando o Senhor começar a fazer milagres, as pessoas vão olhar e vão falar assim: olha, eu fui curado ali no culto, lá na 8ª igreja de Nazaré, o pastor nem colocou as mãos sobre ele. Sabe por que isso, irmão? Porque toda a honra e toda a glória vai para ele. Vai ter pessoas que eu vou orar que vão ungir, mas vai ter pessoas, vai ter momento que eu vou orar daqui mesmo, e Deus vai te visitar aonde você está, vai te batizar com o Espírito Santo. A irmã que contou o testemunho para mim na saída da semana passada, foi batizada com o Espírito Santo, ninguém chamou ninguém para orar, e Deus batizou ela com o Espírito Santo ali aonde ela estava, e a glória foi para Deus. Sabe por quê? Porque daqui a pouco o pessoal vai falar assim: olha, o pastor Sandro é um homem de oração. Se eu colocar a minha cabeça, sabe, debaixo da mão dele, vai acontecer milagre, maravilha. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você colocar não só a sua cabeça, mas a sua vida debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, vai começar a acontecer muitos milagres na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Depois da queda de Adão, não perdeu apenas o jardim, perdeu a comunhão.
Aleluia. Glória a Deus. Agora, há poder no sangue de Jesus, para que eu e você possamos ter intimidade com o Pai. O sangue de Jesus, primeiro, ele remove a distância entre o homem e Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 2 e o verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados de Deus mediante a Cristo Jesus. A primeira coisa, o sangue de Jesus, ele remove a distância entre o homem e Deus. A palavra de Deus, ela diz, se eu não me engano, Jeremias vai dizer o seguinte, que os meus pecados, eles fazem separação entre eu e Deus, mas o sangue de Jesus, ele encurta essa distância, ele remove a distância entre o homem e Deus, e Paulo entendeu isso. Ele vai escrever, ele vai dizer, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados de Deus mediante o sangue de Jesus. O sangue de Jesus me aproxima de Deus, aleluia. Quem estava longe foi aproximado, o sangue abriu um caminho para a presença. Há poder no sangue de Jesus, para você viver uma vida de intimidade com Deus. Sabe, irmão, intimidade, quem é casado sabe disso, né? Quando você vai dormir, você fecha a porta do seu quarto, se deita naquela cama, junto com a sua esposa, que isso quer dizer que você é íntimo dela, e ali, na cama, no quarto, você começa a contar segredos, você começa a falar de algo que muitas vezes você não quer falar na frente dos seus filhos. É um momento de intimidade. Deus quer ter esse momento de intimidade com você. Deus está te esperando nas madrugadas, aleluia. Deus está esperando, sabe, num momento de oração. Deus está esperando você. Será que você tem, sabe, o seu lugar de oração, o seu quarto de oração, a sua cadeira de oração? Você não precisa ter um quarto. Eu tenho uma sala e eu tenho um quarto de oração, um lugar de oração. Mas você não precisa ter um quarto, uma sala, uma cadeira, sabe, uma beira da cama, onde, sabe, Deus vai te encontrar todo dia, naquele mesmo horário. A Bíblia diz que no mesmo horário Deus encontrava Adão, no mesmo horário, na virada do dia, no mesmo horário, no mesmo local. Todo dia Deus ia lá e sabe, Deus está te esperando, amado. Talvez o seu quarto secreto seja a beira da cama. Eu lembro que um dia eu cheguei para Deus, falei assim, pus uma cadeira perto da minha cama. Sabe, porque o crente, ao mundo, ele parece louco. Mas a Bíblia diz, Paulo diz que a loucura de Deus, ela serve para nos levar à salvação. Coloquei a cadeira assim, e falei assim, Deus, senta aqui, vamos conversar. Deixa eu falar com o Senhor. Aleluia. E ali a gente fica conversando. Eu fecho os olhos, eu começo a imaginar. De repente vem uma graça, sabe, tão grande. De repente, quando você, sabe, porque assim, deixa eu falar uma coisa para você. 30 minutos, irmão, de oração por dia. 30 minutos os 30 primeiros minutos que você está orando, é a batalha que você tem na sua mente. Você fica ali, tipo, tem que ver a notificação do celular, tem que ver se eu esqueci alguma coisa lá no fogo, tem que ver, sabe, o que vou fazer amanhã, tudo. E depois que você vence esses 30 minutos, aí é que começa a vir a presença. Jesus Cristo, ele disse assim, olha, para os discípulos, vocês não puderam ficar comigo nem uma hora, sabe, mas eu vou dizer uma coisa para você, quando, sabe, você
tirar tempo, que você começar, sabe, a passar daquele momento, e que a presença do Espírito Santo começar a vir naquele lugar. Sabe o que você vai ver, amado? Vai ter momento que você vai sentir como se você tivesse passando. Quem já tomou um choque? Já tomou um choque? Bate no dedo, vai o corpo todo, né? Você começa a sentir ondas, sabe? Como Finer falava, ondas de amor líquido. Você começa a ver que o seu corpo começa a tremer assim, ó. Fala assim: se o senhor não parar, eu vou morrer. Mas não para não, eu prefiro morrer com essa presença. Aí você sente que Ele chegou naquele momento. Aí você sente a intimidade com Deus naquele momento. Deus quer que você tenha esse momento de intimidade com Ele. Aleluia. Vai chegar o momento que Deus vai falar: eu quero que você, sabe, que eu te dei o dom de falar em línguas. Eu quero que você fique 1 hora falando em línguas. Você começa a falar em línguas. Começa a falar em línguas. Aí você quer falar alguma coisa assim, sabe, na linguagem normal, e o Espírito Santo trava a tua boca. Quando você vai falar alguma coisa, você solta línguas. Aí depois que Ele te libera, que você vai falar normal. Meu amado, você precisa ter esse momento de intimidade com Deus. O sangue de Jesus, ele remove a distância entre Deus e o homem. Quem estava longe foi aproximado pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para você viver uma vida de intimidade com o Pai. Segundo, o sangue de Jesus, ele promove acesso contínuo à presença de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 18 vai dizer o seguinte: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebamos misericórdias e encontramos graça que nos ajuda no momento de necessidade. O sangue de Jesus, ele nos promove um acesso contínuo, não só uma vez. Sabe, amado, eu sei, se a gente, Deus não quer que eu e você ficamos assim: em 1970, eu tive uma experiência com Deus, eu sentia a presença, Deus falou comigo assim, assim, assado. Deus não quer que você viva do passado. O nosso Deus é um Deus do presente, é um Deus do hoje. Ele quer, sabe, fazer nova todas as coisas. Ele quer que a experiência que você tenha hoje com Ele seja maior do que a que você teve no passado, porque Deus, ele não se repete, amado irmão. Então o sangue de Jesus, ele promove o acesso contínuo. Se Ele falou contigo ontem na madrugada, nessa madrugada Ele vai falar de novo, de uma maneira poderosa. Não é só um acesso, só uma audiência com Ele e depois acabou. Não, Ele quer te ver todo dia. Ele quer ter momento de comunhão. Se você entender que o sangue de Jesus, ele promove o acesso contínuo, a oração deixa de ser ritual e se torna relacionamento. Deus, senta aqui, deixa eu falar contigo. Isso é relacionamento. Isso não é loucura. É você entender quem é Deus. Há poder no sangue de Jesus para você viver uma intimidade com o Pai. Terceiro, o sangue de Jesus, ele produz vida devocional enraizada e profunda. Eu vou te ensinar uma coisa aqui, que eu tenho aprendido nos meus momentos de oração. Quando você começar a orar, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a agradecer a Deus e falar para Deus: Deus, tira todo o pensamento, todo ataque de Satanás contra a minha vida sai. Aí depois desse tempo, o que você vai fazer? Você vai batalhar pela sua família, pelo aquilo que você quer. Senhor, vai quebrando essas barreiras, vai abençoando a minha família, vai libertando. Depois você
Quando você orou um tempo com isso, você para um tempo, aí você deixa Jesus falar. Fica um momento de silêncio. Deixa Ele falar. Fica tranquilo, Ele vai falar. Se não for corrido, se não for igual, sabe, quando eu tinha um péssimo hábito de alguém falar comigo, eu ia falando com a pessoa e deixava a pessoa para trás e a pessoa, se quiser, ia. Não, você precisa, sabe, quando você falar com Ele, você para e escuta Ele falar. No final você agradece. Depois de você fazer a sua oração, fazendo tudo isso, aí você vai ler a sua Bíblia, e eu duvido que você vai ler a Bíblia como você lia antigamente. Deus vai começar a revelar coisas na sua Bíblia que você não conseguiria entender se não fosse revelada pelo Espírito. É assim que se lê Bíblia. Você não vai chegar, eu preciso fazer meu devocional. Não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Beleza, vou embora. Não. Tempo para ouvir Ele falar contigo. Mas antes de você ler a palavra, ore antes. No final, diga: Deus, revela, sabe, a tua verdade através da tua palavra. Então o sangue de Jesus, ele produz uma vida devocional enraizada. João capítulo 15, verso 4 diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Intimidade, ele não nasce de esforço, ele nasce de permanência. Tempo. Você nunca vai ter vida de intimidade com Deus se você não tiver tempo para Ele. Não tiver tempo para Ele. O objetivo final do sangue de Jesus não foi apenas nos livrar do inferno, foi nos levar para perto do Pai. É intimidade. O Ministério do Louvor pode subir. É intimidade com Deus. Eu preciso querer ter intimidade com Deus. O sangue, ele abriu o caminho para uma vida na presença de Deus todos os dias. Você não pode passar essa existência sem desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe, de ouvir o Espírito Santo falar contigo. O Espírito Santo te dá direção. Sabe, quando você tem essa vida de intimidade, as dificuldades começam a acontecer, mas você começa a ficar calmo, a ter uma maneira de tratar diferente de todas as dificuldades. Sabe, aquele refrão do cantor cristão começa a fazer sentido na sua vida. Mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. Aí você vai ouvir a voz do Espírito dizendo: sossegai, sossegai, sossegai. Sabe, aqueles que escutam a voz do Pai, eles não andam ansiosos. Eles sabem que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eles sabem que Ele é filho. E sabe, um pai, ele nunca vai deixar de cuidar do seu filho. Mas a Bíblia diz que mesmo que a mãe que amamenta, ela esqueça do filho, Deus nunca, repita comigo, Deus nunca se esquecerá de mim, porque Ele te ama. Você pode ficar de pé? Aleluia.